Cabine Museu em Rede, depoimento de Laureano dos Santos, entrevistado por Marina Galvanese, registro 20 de fevereiro de 2011. Realização, Instituto Peabros, Museu da Pessoa e Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Entrevista número Museu em Rede, registro CB15. Então, seu Laureano, eu queria começar agradecendo a vinda do senhor, a gente pegou ali meio... e pedir para o senhor falar de novo para a gente o seu nome completo, local e data de nascimento. Pois não. Eu quero primeiro pedir excusa por estar de camiseta regatas, que não é o meu hábito, hoje está muito calor. E meu nome é Laureano dos Santos, eu sou nascido no município de Registro. E data de nascimento, você perguntou? 22 de 10 de 44. Certo. E qual que é a origem da sua família? Seus pais já moravam aqui, nasceram aqui também? Como que foi? Já do lado da parte da minha mãe, já nasceram aqui. Do meu pai, então o pai dele era turco, né? E é o Abiazar, Félix Abiazar. E então meu pai já era nascido aqui. Mas de família turca? Sim. Sabe quando que eles vieram para cá? Não tenho certeza, mas o Brasil ainda era colônia aqui, acho, com certeza. Faz tempo. Certo. E como que era a casa que você morava na sua infância? Era aqui perto? Onde que era? Eu nasci numa casa de pau a pique. Ah, sabe o que é casa de pau a pique, né? E uma origem muito pobre, bem sofrido, no sítio, vivendo com toda a simplicidade que a pobreza impõe. E como que era a cidade aqui, Registro? Eu me criei, né? Claro, nasci na zona rural, né, no sítio, me criei e vim a Registro, a cidade, eu tinha mais ou menos 10 anos. E quando eu cheguei aqui, a cidade começava onde é hoje conhecida a Praça Joia, que o nome não é Praça Joia, se é para fazer história, é importante resgatar isso. Aquela praça se chama Praça Doutor Benedito Martins Barbosa, tá? Que foi um médico que exerceu a medicina assim, com certa importância, porque era quase o único, né? Tinha ele, mais uns 2 médicos, talvez. Então, a cidade começava ali. Era rua de terras, com algumas lâmpadas no meio da rua e a energia acabava às 10 horas da noite. Então, o Registro era isso. Eu tinha um parente que ele nominava, né, as casas de comércio de Registro, da primeira à última. Quer dizer, hoje seria impossível. Naquela época, o Registro deveria ter uns 5, 6 mil habitantes. Hoje, para nós de Registro, estamos com mais ou menos 70, 75 mil habitantes. Para o governo do estado que usa de malandragem, o governo federal que usa de malandragem com a gente para não repassar recursos, nós temos 58 mil habitantes. E como que era? O senhor tinha irmãos? Com quem que o senhor brincava? Eu tenho irmãos. Tem? Nós somos 12 irmãos, 4 faleceram quando crianças e uma faleceu há uns 12, 13 anos. Mas a gente vivia meio em comunidade ali no sítio, né? Era um bairro chamado Serrinha, então tinha uma comunidade negra, que eles não tinham a consciência, e tão menos a gente, da quilombola, né? Mas era mais ou menos uma quilombola. Então ou um quilombo, né, para ser mais correto. Então a gente viveu ali, tinha a vizinhança, né? Então era bem assim. Marcou muito a minha infância pelas pessoas que ficaram na memória. Fala um pouquinho dessas pessoas, como que era. E ali é interessante porque os antigos tinham muito compadresco mesmo, né?
Então, a gente lembra muito de uma pessoa chamada Vitorino, a gente chamava Nho Vitorino, né? Nho Maneco Balduino. É interessante porque eu, aos 2 anos de idade, e me lembro disso, eu estive muito doente. Então, eu escutava minha mãe dizer às pessoas que iam me visitar, já esse menino vai morrer. E eu ficava com aquilo na cabeça, nossa, eu vou morrer, né? Então tinha esse Nho Maneco Balduino. Ele ia à minha casa, era uma pessoa espiritualizada e tal. Então, enquanto conversava com meus pais, ele me pegava embaixo do braço e eu ficava assim no braço dele, ele segurando. Então, era uma figura que marcou muito. E depois tinha os outros, o Nascimento Valério, aquela gente ali, muitos são vários nomes, né? E isso enquanto infância, enquanto menino e tal. Depois marcou com a escola já, né? Aí, se quiser, eu já falo sobre a escola. Aonde que o senhor estudou? Eu fiz o primário no Grupo Escolar Professor Pascoal Greco. Era uma escola no bairro Taquarussu, e eu fiz ali do 1º ao 4º ano. Ao 4º ano, na formatura, eu fui escolhido como orador de turma. Então, foi o primeiro discurso que eu fiz em público, né? E marcou muito a figura de um professor chamado Armando Albuquerque de Oliveira. Então, como essa reportagem vai para o mundo, né? Eu gostaria que, se o professor Armando ainda vive, ou alguém da família dele, entrasse em contato conosco. Eu já tentei localizá-lo e não consegui. Mas foi uma figura marcante para todo o bairro, porque ele era um líder, tá? Então, à época, a diretora da escola era a professora Maria Salete Alvarenga Freire de Souza, que era a primeira dama de registro. Era esposa do Wilde José de Souza, que foi um prefeito com uma visão muito ampla de administração. Então, eram 2 figuras que marcaram muito para nós a época. Certo? E como que você ia para a escola? Ia a pé, ia com os irmãos? Tinha uns 3 quilômetros de distância, e a gente ia a pé, descalço, no verão ou no inverno. E tem uma passagem na minha infância da escola, que uma manhã de muito frio, eu estava sentado na carteira, na parte de trás, e tremendo muito, eu não conseguia escrever. De repente, a minha professora, que se chamava Dona Ido Virgem, ela disse: Laureano, levanta e vem à frente. E eu fui com muito medo, porque eu achei que ela ia me bater, porque eu estava tremendo no tempo. Naquele tempo, a professora batia nos alunos. Eu cheguei à frente, ela disse ao filho dela: Carlinhos, levanta. O Carlinhos levantou: tira esse casaco. Ele tirou o casaco e ela falou assim: Laureano, veste esse casaco. E eu vesti e fui aquecido mais pelo amor da professora do que pelo casaco. Mas ao término da aula eu fui devolver, ela disse: não, meu filho, esse casaco é seu. Então, professora Ido Virgem, e foi um momento que marcou muito. Já relatei isso em alguns livros que eu escrevi, porque foi um momento da infância que deve permanecer. Então, e entre essas histórias, muitas outras, os colegas que a gente já não vê mais, né? Quem que eram esses colegas, essas crianças que frequentavam essa escola? Nós tínhamos vários, alguns ainda estão por aqui, mas o Nésio, o Sebastião Pereira, o Chinquite, né, que é um amigo que ficou também. Tinha uma japonesinha que sempre sentávamos juntos, fizemos 4 anos juntos. Eu nunca mais a vi, que ela se chama Helena Nakamura. Nunca mais a vi, desde
aos 11 anos de idade. Então, além dos meus primos, que a gente estudava junto, Quirino, Kalina, Ataíde, Ramiro, e daí por diante. Você falou dessa colega japonesa, como que era o convívio com esses japoneses aqui da região? Naquele tempo ainda era meio segregacional. Os japoneses ainda ficavam mais na deles. Então a gente via que não era assim tão próximo como hoje já é. Mas depois ficaram algumas famílias japonesas, no caso do que eles chamavam de Hariyoshi, né? Matsuhashi, e depois para mim a família Hayazaki, uma família que marcou muito e que até hoje a gente tem esse laço de amizade muito forte. E mais tarde eu conheci outros japoneses, no caso do senhor Shiro Ikeda, que nós trabalhamos juntos, que foi uma pessoa que passou para a gente um grande exemplo de honestidade. Então, embora a família japonesa seja a tradicional, um pouco reservada, hoje já está misturando e então, a gente aprende muito com eles. Interessante. E como que foi se desenvolvendo depois? O senhor saiu dessa escola, aí continuou aqui em Registro, foi para outra escola aqui? Eu saí da escola e fiquei dos 11 anos aos 19 anos só trabalhando. Aos 19 anos eu voltei à escola. Eu sou do tempo da admissão ao ginásio. Tá? A admissão ao ginásio é um ano que você tem um cursinho. E depois você presta um vestibular para entrar no ginásio. Então, naquele tempo, em 65, aí, e de 293 alunos, eu tive a honra de ser o primeiro colocado. Então, passei com 9,7. E aí fiz a primeira série ginasial, segunda, terceira, quarta e fiz o colegial. Aí fiquei mais um tempo sem estudar, depois fiz o curso superior, né? Eu sou licenciado em letras. Então, o meu currículo escolar é este. E você falou que esse tempo que o senhor ficou, então, sem estudar, né, só trabalhando, certo. O senhor trabalhava com o quê? Eu comecei primeiro o serviço rural, que era colher chá, capinar e tal, e depois eu fui trabalhar de servente de pedreiro, né, que era uma promoção profissional, ser servente de pedreiro. E trabalhei algum tempo, mais tarde eu fui trabalhar na cooperativa de eletrificação rural. Eu tenho na minha história, né, a marca de ter ajudado a levantar o primeiro poste do projeto de eletrificação rural do Brasil. Tá? E aí aprendi a subir de espora, que você nem sabe o que é isso, né? Que nos filmes americanos tem os caras subindo no poste com aquelas garras no pé. E aprendi a trabalhar com eletricidade, fui eletricista de alta tensão, né? E aprendi um pouco com secundária, então fui eletricista por um tempo. Mais tarde eu prestei concurso, daí passei e fui servidor público do estado por alguns anos. Daí fui candidato a vereador, fui eleito, fui reeleito, fui presidente da Câmara e daí quis marcar a minha posição política e depois fui nomeado como diretor regional da Secretaria do Interior, fui diretor do Escritório Regional de Governo, no governo Franco Montoro, e então aí mais tarde passei a assessorar câmaras, prefeituras, e a minha vida profissional foi essa. Então vamos voltar um pouquinho, só que eu fiquei curiosa, o senhor falou que trabalhava com o chá. Conta um pouquinho melhor esses processos, como que eram essas fazendas de chá aqui da região? O nome do chá é Camellia teífera, né? E o chá, nós tínhamos aqui, né, tem um viaduto do chá em São Paulo, que é onde tinha uma plantação de chá. Mas aqui o Torazo Okamoto, ele trouxe o chamado chá da Índia,
né? Tecnicamente eu não sei colocar, mas então a cultura do chá foi marcada em registro por essa qualidade das sementes que ele trouxe dentro de um sanduíche de lá acho que da Ceilândia, alguma coisa assim. E então a cultura, né, do chá aqui foi muito forte, foi na verdade o fator econômico importante para registro. Qualquer pessoa do sítio, um pequeno proprietário, tinha um pedaço, né, de chazal, a gente fala assim, e tinha as fábricas de chá. Então, eu trabalhei, eu colhia o chá, depois eu trabalhei na fábrica, né, lá no Hayazaki. Então o chá exerceu essa importância econômica para o registro por muitos anos. Era uma forte assim, companheira da bananicultura e depois com o avanço tecnológico de outros países acabou por enfraquecer, né, o chá em registro. Então, mas foi, né, um momento importante para registro. E aí o senhor estava contando então dessa sua trajetória mais política. Quando que o senhor resolve entrar para a política, se candidatar a vereador? Por quê? Aos 8 anos de idade eu brigava no caminho da escola pelo meu candidato a prefeito, que era o Hildo José de Souza. Depois eu ia assistir aos comícios e eu via aqueles oradores, né, Doutor Faria, João Batista de Oliveira Filho, Doutor Pereira. Então eu me empolgava com os discursos deles e eu dizia assim, meu Deus, um dia eu vou fazer um discurso desse. E fui crescendo, aí fui aluno do professor José Joaquim Dias da Silva e passado o tempo ele foi à minha casa e me convidou para a política. Nós temos que fazer política, de combater, tinha uma pessoa aqui que era marcada por corrupção, tinha que combater e tal, e eu entrei para a política por isso, tínhamos que combater a corrupção. Mas entrei assim, como filiado ao partido. Aí chegou na hora da eleição, falou, você tem que ser candidato. Ah, mas eu não tenho condição de ser vereador. Não, mas você tem que ser candidato. E fui candidato. Aí, e me saí bem nos palanques. Então, me saí bem, fui eleito. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu não tinha dinheiro para gastar. Então, não gastei dinheiro. Fui eleito. E aí fui estudar a vida da Câmara, regimento interno, lei orgânica, Constituição, as leis, e para me inteirar desse assunto, porque eu queria ser um bom vereador. E é claro que não é nem vaidade, nem tal, mas eu sou considerado até hoje um dos melhores vereadores que o registro teve. Tá? Então, parece falta de modéstia falar isso, mas na política você tem que contar história, na verdade. Então, pelos meus adversários, inclusive. Tá? Então, eu tenho essa consciência de ter exercido o meu mandato com lealdade, com dignidade. Tá? Eu nunca fiz concessões em política. Política, para mim, é o preço da consciência. Eu fui oposição a um prefeito de registro, ferrenho, tá? E cheguei a ser ameaçado de morte e votava nos projetos que ele mandava para a Câmara quando os projetos eram bons. Quando eu tinha dúvidas, eu ia a São Paulo no dia seguinte, procurava o CEPAM e procurava me inteirar do projeto para ver se eu devia votar a favor ou não. Então, a minha postura de vereador foi esta. Não é porque eu era adversário que tinha que ser contra tudo. E aí saí candidato a prefeito, é claro, é outra história. Né? Bem. E essa decisão de se candidatar à prefeitura? Porque eu acho que a gente tem que oferecer aquilo que a gente tem à coletividade. Eu fui a São Paulo, eu fiz um curso de administração municipal pela Escola de Administração Municipal Prefeito Faria Lima e eu tinha consciência que podia oferecer de mim
algo importante para a cidade, para o município. Então, você só pode oferecer tendo a oportunidade de trabalhar, né? E por isso eu tinha que ser candidato a prefeito. Mas enquanto você tem o que oferecer e alguém querer ou não, há uma diferença, né? Sim. Então, não fui eleito. Eu concorri algumas vezes, inclusive na última eleição fui candidato. Tive a façanha de andar na avenida apenas e ter 4.000 votos em registro. Então, minha vida é essa. Aí tem mais uma coisa que no campo literário, né, que nós estamos falando, eu tenho 12 livros de poesias e mais uns 8 de outros temas, tá? E tem um romancezinho, tem uma autobiografia, tenho livros espirituais, né, que tratam tema mais espiritual, certo? Tem algum trechinho de alguma poesia para o senhor deixar registrado aqui para gente? Eu não memorizo nada do que eu escrevo. Poesia para mim é assim, aquele filho que você pariu e deixa para o mundo. Eu não consigo guardar nada do que eu escrevo, tá? A não ser uma única coisa. Em devaneios vivo agora a poesia que escrevi outrora. Tá? É a única coisinha que eu marquei, porque quando você está apaixonado, você escreve muito. Quando você está junto, está vivendo, então você deixa de escrever. Tá? Então você está vivendo a sua poesia. Tá? A paixão você sonha com algo e quando você está vivendo a realidade, você esquece de sonhar. Então você escreve muito pouco. Tá? Mas tem lá 1.000 e tantos poemas escritos. E como que é o dia a dia do senhor aqui na cidade? Hoje eu até brinquei com você, né? Hoje estou amando, né? Amando da mulher, ela manda eu fazer as coisas, eu faço. Estou aposentado. A minha mulher, ela faz doces e salgados e eu ajudo, tá? É bom lavar louça, tá? É bom, né? O companheiro deu uma risadinha, com certeza ele é obrigado a fazer isso na casa. É bom lavar louça, é bom estar junto, tá? Então, a vida é assim. Mas eu praticava Cooper e até uns 3 meses agora não estou podendo mais. Então eu tenho o meu momento de Cooper, meu momento de ler, meu momento de escrever, meu momento de tirar sonequinha, né? As ajudas da casa, aquilo que é possível. Então, e meu momento das obrigações religiosas, né? Eu sou espírita, então eu faço palestras, viajo, eu estou sempre na Baixada Santista. Mês que vem vou para Capão Bonito, Itapeva. Mês de maio eu vou para a região de Prudente fazer palestras. Então, é uma vida bem cheia, eu diria. A gente tem que aproveitar cada instante da vida, tá? Não é remoer o passado ou não é estar ansioso pelo futuro, mas é estar realizando aquilo que pode no presente, tá? Então, se a gente fizer bem isso hoje, com certeza o futuro será melhor. Certo. E qual que é o lugar que o senhor mais gosta aqui da cidade de Registro? Assim, um lugar que... O meu quarto. Registro não é... Para quem nasce e vive no lugar, não tem assim um ponto mais atrativo. Eu amo o Rio Ribeira de Iguape. Eu sou apaixonado pelo Morro do Votupoca, tá? Então, são 2 marcas. Eu gostaria, e da minha casa não avista o rio, mas eu tinha uma outra casa que, da parte de cima, eu conseguia avistar o Pico do Itatins e o Votupoca. Para mim era o maior charme. Tá? Faltava o Rio Ribeira, porque eu gostaria de morar num lugar que eu conseguisse ver, né? O Pico do Itatins, que é o Dedo de Deus, o Morro do Votupoca e o Rio Ribeira. Tem
alguma história marcante aqui da cidade de Registro, ou que o senhor tenha vivenciado em suas atividades políticas, ou qualquer outra história curiosa? Curiosas. Na vida política sempre tem algumas coisas, né? No momento acho que deu um apagão aqui. Mas tem muitos casos interessantes inclusive na vida da Câmara, né? Você sempre tem os vereadores mais folclóricos, então, que no momento interessante, né? Mas, normal, acontece. não. E me fala uma coisa, qual que é o seu sonho? Meu sonho, eu estou com 66, tá? Eu acho que quem chega aos 66 anos, no índice, né, numa média de vida no Brasil, que é homem 72 anos, diria assim, eu tenho mais 6 anos para batalhar, tá? Um dia perguntaram para Francisco de Assis, ele estava cuidando do jardim, perguntaram, Francisco, se você soubesse que iria morrer daqui a 1 hora, o que você faria? E assim, continuaria cuidando do meu jardim. Então, o meu sonho é esse, é viver bem o momento que eu vivo, fazer com que as pessoas que vivem em meu entorno não tenham queixas de mim, não se magoem. Então, é o cuidado que eu tenho que ter, às vezes, né, para falar alguma coisa. E eu sou bastante brincalhão, então, e me policio nisso, para que as pessoas não se ofendam com isso. Então, o meu sonho, nada além disso. Eu fiz uma opção na minha vida para que quando eu morrer, o único inventário que se porventura fizerem seja dos meus restos mortais, tá? Então, não deixo heranças materiais. Eu apenas, as pessoas com quem convivo, se eu puder passar alguma coisa das minhas experiências, é o que eu tenho para deixar. Então, não tenho sonhos de quero fazer isso, quero fazer aquilo, tá? Eu não fiz uma opção financeira na minha vida. A política me deu bastante experiência, mas não me deixou rico, tá? Ela não deixa ninguém que trabalhe com honestidade rico. Tá? Certo. E o que o senhor achou de vir aqui contar a história, falar um pouquinho do senhor, da cidade? Eu achei interessante, eu achei importante. Esse era um dos meus projetos, se eu chegasse à prefeitura, você fazer concurso de poesia contando a história da cidade. No ano seguinte, concurso de contos para contar a história da cidade. E no ano mais à frente, você fazer um concurso de livros, para que então alguém contasse a história da cidade. E nesse contar a história, a gente vê a vida de uma coletividade, os hábitos, costumes, né? A cultura em geral. Então, o Registro é uma cidade assim, ela é misturada, nós somos bastante heterogêneos. Então, aqui vive pessoas de várias origens, né? Raças, e de outras regiões. Então, você conversa com um, tem fala caboclo, conversa com outro, mais erudito. Então, é bem interessante aqui. Então, eu acho válido isto, o trabalho que vocês estão fazendo, levantar, valorizar o ser humano. Tá? Nós estamos vivendo um momento difícil de proliferação das drogas, e que quando vejo um grupo de jovens, eu estava ali analisando vocês, um grupo de jovens fazendo trabalho dessa natureza, eu vejo muito importante. Então, a luta que nós temos que ter para ter uma sociedade sadia, tá? Uma sociedade que a gente possa olhar nos olhos e ver que a gente tem segurança no futuro, tá? Então, acho muito válido esse trabalho, sim. Certo. Bom? Então, queria agradecer mais uma vez a sua vinda. Obrigada. Eu é que agradeço. Se vocês me permitissem, eu ofereceria esse momento, né, aos meus pais em memória, aos meus irmãos que estão aí, e aos meus amigos que estiveram sempre comigo, e que a gente possa realmente estar sempre juntos, física ou espiritualmente. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada.
agora. Valeu!